Um asteroide pode passar próximo ao nosso planeta Terra, ainda do ano de 2021, e outro ainda mais perigoso em 2022. Será que o planeta vai resistir a tudo isso? Vem e veja comigo! Esse é o Trivius. Existem milhares de coisas no espaço ainda não conhecidas pelo homem, e sabemos que boa parte delas são extremamente perigosas. Entre elas estão alguns asteroides que de vez em quando passam muito perto do nosso planeta, oferecendo uma grande ameaça. Então eu separei aqui para você alguns dos asteroides que passaram próximo ao nosso planeta e também aqueles que ainda vão passar e oferecerão uma grande ameaça à humanidade. Asteroide 3122 Florence. O asteroide 3122 Florence, ou então também conhecido como 1981 ET3, foi descoberto em 1981 no Observatório em Silent Spring. Em 1º de setembro de 2017, o asteroide chegou mais próximo da Terra, em sua órbita, a cerca de 7 milhões de quilômetros. E ele ficou a 18 vezes a distância média do nosso astro, a Lua. Esse astro era gigantesco. Os astrônomos estimam que o tamanho era em torno de 4,9 quilômetros de diâmetro, o suficiente para causar um belo estrago no nosso planeta Terra. Bom, ele passou em 2017, mas prometeu voltar. Essa volta está programada para 2024, a 57 milhões de quilômetros de distância. E depois ele voltará mais uma vez, em 2050, a 52 milhões de quilômetros de distância. Agora é a vez do asteroide 3200, Phantom. Esse asteroide também foi identificado como 1983TB. É o segundo maior a chegar perto da Terra, com o seu comprimento de 6,25 km e chegou 14,95 vezes a distância da Lua, ou um espaço aproximadamente de 5,7 milhões de quilômetros, em 13 de dezembro de 1931. Ele foi detectado pelo satélite astronômico infravermelho, conhecido como IRAS. E em uma análise feita em 1983 dos dados do satélite, os astrônomos descobriram a existência do asteroide. O 3200 Phantom cruza as órbitas da Terra, Vênus, Mercúrio e também de Marte. O asteroide deve se aproximar do nosso planeta em 2026, a 50 km de distância. Agora é sobre o asteroide 16960. O asteroide 16960, ou também conhecido como 1998 QS52, tem um diâmetro aproximado de 4,1 km e passou pertinho da Terra em 12 de junho de 1989, a uma distância de cerca de 6 milhões de quilômetros. Ele cruza as órbitas de Júpiter, Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. Ele foi descoberto em 1988 pelo projeto Linear, que é um programa de pesquisa de asteroides próximos à Terra. O projeto foi responsável por descobrir diversos corpos no espaço. Depois de uma volta por Júpiter e Vênus, o 1998 QS52 deve se aproximar da Terra novamente em 2025, a cerca de 70 milhões de quilômetros. E depois, em 2038, a cerca de 12 milhões de quilômetros. No geral, asteroides ou cometas com 1 quilômetro ou mais de diâmetro são uma grande ameaça à vida do planeta, principalmente a nossa, se eles resolverem nos atingir. Estratégia de prevenção. Bom, simplesmente avisar que um meteoro está vindo em nossa direção não é o suficiente para nos proteger. É necessário agir. E para isso, 3 tecnologias são propostas hoje para desviar a trajetória desses objetos da órbita terrestre. Você está pronto para conhecer essas estratégias? Acho que não, hein? Você precisa primeiro deixar um like no vídeo. Já clicou? Tô te esperando, hein? Então sim, então vamos lá! A primeira estratégia
é o desvio de trajetória. Essa estratégia já está sendo colocada em prática atualmente e é representada por um projeto internacional, dividido em duas partes. Ambos estão sendo administrados pela parceira entre a NASA e a Agência Espacial Europeia. E o foco é estudar os efeitos da mudança de trajetória no asteroide duplo, o 65803. A espaçonave AIM iria acompanhar e estudá-lo, em termos físicos e químicos. A DART estaria sendo responsável por chocar-se com um deles, o asteroide duplo. Na verdade, são dois muito próximos um do outro, viajando juntos a uma distância de 1,1 km entre eles. Enquanto a AIM iria observar o quão eficiente será o desafio causado pelo choque e junção da massa. É previsto que a DART chegue em seu alvo em 2022. Mesmo parecendo ser algo muito simples no papel, é muito complicado alcançar a órbita desses corpos com perfeição. Imagine a vastidão do nosso sistema solar, se comparada com objetos com menos de 1 km de diâmetro. Destruição de asteroide a laser. A segunda tecnologia é baseada em lasers potentes, podendo ser feita em duas vias. A ideia seria pegar um laser bem poderoso e mirá-lo contra um meteoroide ou um asteroide vindo em nossa direção. A energia mandada da Terra para ele faria pequenas frações de sua superfície, evaporando durante o período de um mês ou mais. Isso pode parecer algo insignificante, mas as pequenas massas perdidas já seria suficiente para mudar bastante a sua trajetória durante todo esse período. Isso aconteceria por causa das variações do campo gravitacional do corpo. Desvios milimétricos acumulados por bastante tempo poderiam resultar em variações de trajetórias de mais de 12,8 km, mais do que o suficiente para mandá-lo para bem longe de nós. Além disso, não seria necessário usar um canhão de laser fixado na órbita da Terra. Poderíamos mandar uma espaçonave equipada com um laser de menor poder na direção do corpo, para ir minando ele bem de perto. Porém, esse método exigiria um processo de anos e anos de vaporização, isso por causa da baixa potência energética. Esse apenas seria um plano B, caso o super laser terrestre não funcione. Só que ainda teríamos um outro problema. A superfície dos asteroides e cometas, meteoroides, não são sempre as mesmas, sendo que um pode requerer uma maior energia de vaporização da sua superfície do que o outro, por causa de aspectos estruturais, físicos e químicos, especialmente comparando asteroides metálicos e não metálicos. As armas nucleares. Da mesma forma que o laser, poderia ser usado também bombas nucleares para mudar a trajetória dos grandes corpos. O princípio seria o mesmo. Com parte da massa perdida pelo objeto na explosão, haveria um desvio de trajetória. Só que, assim como o laser, existem problemas nessa metodologia. O primeiro é que, se as explosões forem planejadas de forma errada ou o corpo-alvo não se encaixar nos modelos de cálculo, podem apenas fragmentar o corpo e não alterar a sua trajetória, colocando ainda graves riscos à população terrestre, caso os fragmentos sejam grandes o suficiente. Para contornar esse problema, outra estratégia é mandar um material nuclear suficiente para desintegrar totalmente o corpo, caso ele seja relativamente pequeno. Dessa forma, caso um perigoso asteroide de tamanho razoável estivesse vindo à nossa direção, transformaríamos o corpo em partículas tão pequenas que nem perceberíamos ela entrando na nossa atmosfera. Porém, se o asteroide, por exemplo, for muito grande, isso não vai adiantar muito. Então, uma estratégia que vem sendo pesquisada há algumas décadas seria o uso de explosões muito poderosas, em uma distância de no mínimo 20 metros do asteroide e ao longo de um dos seus lados. Isso entregaria energia suficiente para desintegrar parte da sua superfície escolhida e desviaria a sua direção de trajetória. Inclusive, a NASA acha esse último método o mais eficiente e seguro de todos, caso pudesse ser executado com sucesso. Ei, e aí, agora você está preparado para se proteger de um asteroide?
Então deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Estamos deixando aí na tela 2 vídeos que nós recomendamos que você assista. Vem comigo, esse é o Trivius.